Muito bem, seja muito bem-vindo a mais este episódio do podcast Segue a Voz, episódio este de número 6. É com muita alegria que nós acolhemos a você que nos acompanha nesse projeto que está ganhando estrutura, que tá ganhando uma experiência, né, Márcio? Fizemos um Isso. mês essa semana, graças a Deus. E é isso aí, estamos aqui para mais uma conversa e o principal, conteúdo de qualidade e promover personagem, pessoas que têm tanto a acrescentar a essa nossa Mãe do Rio, né? A nossa juventude, a população de Mãe do Rio. É uma honra muito grande estar aqui com uma figura que é ícone aqui em Mãe do Rio, dentro do Primeiro Socorros, não é isso? Por muito tempo atuou como sensei. Sensei, para quem não sabe, é professor. Aqui em Mãe do Rio, graças a Deus, hoje ele aceitou o nosso convite Com certeza. e a agenda do homem é extensa. A gente conseguiu uma brechinha na agenda dele. Sem mais delongas. É isso aí, nós queremos apresentar para você nosso convidado, ele que por muito tempo ele foi professor de karatê, inclusive ele é faixa preta, terceiro dan. A academia dele é muito conhecida aqui em Mãe do Rio, que era lá na esquina do Cordeiro de Farias, da Escola Cordeiro de Farias. Foi meu sensei. E isso, a Nambekai, né? Nambenkai. Isso aí. Ele também é bombeiro civil, ele é formado em educação física, está fazendo sua pós-graduação em atendimento e emergência pré-hospitalar. Hoje ele é funcionário da Prefeitura de Aurora do Pará, né, vizinho aqui da nossa Mãe do Rio, e lá ele é coordenador do EJA e também instrutor de primeiros socorros, né, especificamente da Lei Lucas. Estou falando aqui com o nosso amigo Pedro. Seja bem-vindo, Pedro. Se Pedro apresente aí para a galera Fernandes. que não conhece você. Pode se apresentar. Obrigado, Moisés. Obrigado, Márcio. Boa noite. Meu nome é Pedro Fernandes, né? Nasci nessa cidade de Mãe do Rio, né? Nasci em 67, né? Sempre residimos aqui na Avenida Castelo Branco. Antes, bem próximo aqui do Minibox, né? Onde a gente nasceu. E depois a gente mudou lá para frente, ao lado da Escola Cordeiro de Farias. E até hoje estamos por lá. Tenho uma filha de 20 anos, faz faculdade de enfermagem. Meus pais, os dois já faleceram e eu mais 9 irmãos. Né? Muito bem. Isso aí. E você falou aqui você se apresentou, né? E queremos também que você apresente para nós um pouco da sua trajetória, né? Da sua caminhada, que você sempre foi um homem ligado, né, ao esporte. Por muito tempo aqui em Mãe do Rio, você sempre instruiu muitas crianças por aí através do karatê. E eu quero lhe perguntar, qual foi o seu primeiro contato assim com o karatê? Iniciar com esse assunto. Mas é assim, é coisa de adolescência, né? Assistindo os filmes, né? E aquilo vai empolgando, né? Sim. Saiu dali do filme, já vai lá para o quintal tentar imitar o movimento. Deixa eu lhe Né? fazer uma perguntinha aqui. Um desses filmes aí, o Bruce Lee fez parte da sua infância, da sua juventude? Com certeza, Cara, de mim também. com Eu não tenho certeza. tanta idade e experiência como você, cara, mas eu era louco, fascinado pelo Bruce Lee. Bruce Van Lee Damme. e Moisés e Shaolin, Sim. uma série que tinha do Shaolin. Ou seja, tudo começou por ali, né? Aí o primeiro contato com a arte marcial foi com a capoeira. Um amigo meu que morava aqui, residiu algum tempo em Belém, quando ele vinha para cá, ele levava a gente para o campo de futebol à noite e começava a instruir. Depois nós iniciamos o karatê em si. Foi quando começou a sistematizar as graduações, né? Sim. E 2000 em 94, O ano né? que eu nasci. Isso, em 94 nós fizemos nossa graduação e de lá para cá a gente começou a instruir, né? Montou a academia e formamos alguns alunos por aí, né? Acho que, se eu não me engano, formei 7 faixas pretas na minha academia.
que foram até esse nível, né? Sim, sim. De faixa preta. Eu não me formei porque faltava muito. O Márcio Tinha que também trabalhar. foi seu aluno, né? Foi, o Márcio treinou bastante tempo. Chegou a Sim. dar faixa roxa, né, Márcio? Isso. Nós falamos aqui até, nós citamos o Bruce Lee, né? Que Sim. foi uma inspiração e como uma inspiração para mim, principalmente porque ele não era somente um lutador, um ator, mas basicamente um filósofo, né? Sim. Filósofo. E ele tinha algumas primícias, algumas reflexões que de fato levava muito para a disciplina, para todos esses benefícios que a arte marciais traz para a gente. Eu queria que você citasse aqui um dos benefícios ou algo assim que mais atingiu a sua vida, que influenciou, que mudou na sua vida através da arte marcial. Mas um professor meu, ele falava assim, todo ser humano, né, tanto faz masculino ou feminino, deveria ou servir a Forças Armadas ou praticar arte marcial, devido à filosofia de vida, né, a disciplina, entendeu? Então aquilo ali molda o ser humano no caminho, vamos dizer assim, no caminho certo, Sim. né? Então eu trazia isso comigo e trago, né? Mas dentro disso, eu aprendi a diferenciar a razão da emoção. Porque toda vez que a gente age por emoção, a gente perde a razão. Então, isso aí, tanto para mim como eu passava para os alunos, eu disse, olha, emocionalmente, você tem que pensar no que vai fazer. Porque quando tu pensa, tu está agindo com a razão. Se você não pensar, você vai agir por emoção e vai fazer bobagem. Sim. E é fato. Aí um exemplo aqui que eu vou dar aqui da emoção e a razão, um aluno de 10 anos de um projeto que a gente tinha, então ele saiu umas 7 horas da noite do treino e foi para casa dele. Quando ele retornou no outro treino, ele falou, professor, naquele dia que eu saí do treino e fui, eu me deparei numa situação. Os meninos estavam me esperando e começaram a me provocar. Aí eu disse, o que você fez? Eu disse, professor, eu fiquei pensando nos seus ensinamentos e fui contando até 10. Quando eu terminei de contar 10, eu já estava longe deles. Ou seja, ele não aceitou a provocação, ele agiu com a razão. Sim. Né? Se ele fosse agir por emoção, ele ia retrucar as provocações. Né? Então, isso vai ficando, Moisés. Né? Essa diferença, haja com a razão, sempre. Sim, sim. De fato, o esporte, qualquer tipo de esporte, ele traz muita disciplina se você quiser ser bom nisso. Isso. Mas a luta em si, do contrário que muitos pensam, né, de formar pessoas mais agressivas ou algo do tipo, e é totalmente o contrário, Muito né? pelo contrário. O efeito da luta, da arte marcial, de qualquer luta na sua vida, é totalmente para a disciplina e o autocontrole, né? É, quer ver uma diferença? Pergunta para um praticante de arte marcial se ele briga ou ele luta. Ele vai dizer que luta. Sim, Porque a luta ela é moldada nas regras, né? A briga ela não tem regra. A briga ela começa e não termina. Eu sempre falo isso. Se você começar uma briga, ela não vai terminar. Mas se você lutar, ela tem começo, meio e fim. sim, Porque ela é pautada em regras. Né? Se você espancar alguém hoje, ele volta outro dia, te pega na esquina. E se ele te espancar, ele vai acostumar. sim. Então, a gente vai ter que trabalhar com essa situação, problema e resolver. Né? Ou seja, é a prevenção. Então, tem lugares que você vai se quiser, mas sabe que ali você vai correr risco. Então, você não vai. Vai por outro caminho. Então, mais ou menos nesse sentido aí, a gente consegue prevenir muitas coisas e Sim, sim. evitar muitas coisas, né? Sim, sim. Apesar de você hoje não estar atuando como especificamente o professor de karatê, né? Sim. Mas eu queria que você falasse uma mensagem para os pais que nos escutam, né, que nos assistem em casa nesse momento, sobre a importância de incentivar o seu filho a praticar alguma luta, né? Sim. Não somente o esporte, mas também especificamente a luta. Eu queria que você falasse os benefícios assim. Você lidou com tantas crianças na sua vida, com tantos jovens, e eu queria que você falasse para os pais nesse momento, incentivando a mais. Aqui em Mandu temos outras academias, né, que surgiu ao longo do tempo. Gostaria que você mandasse essa mensagem.
Assim, o esporte em si, né, independente de qual seja, ele é benéfico porque é, fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Então, ele vai ajudar nesse sentido aí na formação, vamos dizer assim, formação global, né, do indivíduo. O esporte em si, ele vai ajudar aquela criança que tem dificuldade de aprendizado, né? Porque ela vai ganhar autonomia, né? Por exemplo, corporal, né? Intelectual. Então, assim, o esporte ele só traz esses benefícios, né? Por exemplo, aquela criança que tem dificuldade na escola, né? Principalmente, por exemplo, na aula de educação física, que também vai lidar com esporte, então, de forma global, ele vai adquirir as habilidades para outras atividades, ou seja, vai Sim, se tornar uma pessoa competente e capaz de fazer aquilo que talvez os próprios pais imaginavam que não. Então, o esporte ele tem esse poder de globalmente ajudar a criança, sim, sim, né? com certeza. Imagina. Ajuda o filho a acordar e arrumar a sua cama, depois de ali de comer ou algo do tipo, lavar a sua louça, a ter o respeito com os próprios pais, né? A ter disciplina ao dormir, ao comer. Eu creio que eu creio muito nessa questão da. Eu sempre fui apaixonado por artes marciais, apesar de nunca ter tido um contato mais a fundo estudando, mas eu sempre Moisés, pode falar. tipo assim, o povo oriental, eles educam os filhos de uma forma assim, bem interessante, né? Por exemplo, você chega na escola, digamos assim, do quarto ano, as crianças que vêm do terceiro ano, eles são recebidos por essas que já estão aqui, eles recepcionam, ou seja, eles vão orientar os que estão chegando da maneira que eles vão proceder, ou seja, Sim, eles vão se tornar ambientados ali, de forma humanizada, né? E uma das coisas que eles fazem é limpar o que sujou, eles mesmos. Não é ninguém que vê, é eles mesmos que faz aquilo. E onde é que a gente aprende isso? Por exemplo, nos treinamentos de karatê, geralmente quando chega a academia já está limpa, mas quando sai, o aluno ajuda o professor a manter tudo organizado, tudo limpo. O calçado deixa lá fora, não entra sim, calçado. Por que, que não entra calçado? Porque tudo aquilo que tu traz de ruim que está no chão, lá fora, tu tem que deixar lá fora. Né? Tu entra descalço para não contaminar aquele espaço ali. sim, Né? E com isso tu evita muitas coisas. sim, sim. Tá bom, Pedro. Mas diz aí, primeiramente na tua vida veio o karatê, né? A arte Isso. marcial, a Uhum. capoeira, o karatê. E quando é que veio a questão da educação física, a sua decisão? Mas aí veio assim, a lei CONFEF-CREF. Para você continuar como um professor de arte marcial e outros esportes, você teria que ter ou a graduação ou você fazer um curso de formação que o próprio CREF promoveu, ou seja, né, organizou. Sim, Então, em 2003, eu passei 6 meses viajando para Belém. De quinta a domingo eu estava lá na UEPA, fazendo um curso de formação que eles chamavam de provisionado, que seria o técnico naquela modalidade. Então, como eu trabalhava com karatê, eu tive que me adequar, né? Como eu ainda não tinha graduação, então eu fui para Belém durante 6 meses para me capacitar como provisionado. Aí daí recebi a certificação e a credencial que você estava, vamos dizer assim, apto, né, perante a lei para trabalhar com isso. sim. Aí em 2003 a gente conseguiu graduar, não, 2009 a gente conseguiu graduar em educação física, né? Aí mudou de cédula, de Carteirinha. identificação, né? Aí começamos a trabalhar nas escolas com educação física. E o karatê continuou, né? Foi dessa forma que a educação física veio. Sim, sim. Aqui eu quero até jogar pro Márcio, fazer uma pergunta aqui pro Pedro, sobre Tu também é bombeiro, né, Márcio? Também Sim, é. sim, fiz o curso. Sim, sim. Foi com. Foi Foi na com. segunda turma, Na segunda depois da turma. turma do Pedrinho. Que o
os socorristas estavam saindo e os bombeiros estavam chegando no projeto. Vieram primeiro os socorristas. Isso, primeiro, o projeto do Sírio, né? Vamos, Isso. vamos Então você pode até especificar. falando sobre esse projeto já. Né? Assim, todo mundo vê hoje os bombeiros civis atuando no Sírio. Aí ninguém sabe de quem foi a ideia, de quem foi o projeto. Foi do Pedro Fernandes, esse que vos fala aqui à nossa frente. Ele começou com um pequeno grupo de socorristas, não é isso, Pedro? Isso. Socorrista, fizemos o curso de primeiros socorros, assim, para atuar como socorrista. Sim. Aí depois de 1 ano, 2 anos, foi 3, Pedro? Foi. 2, 3, eu não lembro. Uhum. Veio a primeira turma de bombeiros civis em Mãe do Rio. Aí a turma do Pedro formou, depois eu formei. Aí eu queria perguntar para o Pedro assim, o que foi que te levou, não sei se eu posso falar assim, se eu tenho essa intimidade, ou lhe levou a criar esse grupo de socorrista que hoje migrou para, evoluiu, digamos assim, para bombeiros civis. Eu estava na procissão do Círio. Então, aqui na Rui Barbosa, né, que é a Saraiva agora, né? Isso. Então, eu ia passando e uma mulher, ela desmaiou. Ela passou muito tempo ali precisando de ajuda, né? E o pessoal foram até o carro-som para anunciar para o SAMU vir até ela. Aí eu fiquei pensando, ó, tem um problema aqui. A gente tem que agir. Aí eu cheguei com a coordenação do Sírio e falei assim, vamos montar um grupo de socorrista para auxiliar no Sírio. Aí eu expus os motivos, né? E eles, de pronto, eles aceitaram. Aí daí nós começamos a fazer convite para as pessoas. Aí nós trouxemos o Sargento Rodrigues, que é do Bombeiro de Santa Isabel. Então ele veio dar instrução para a gente e a partir de 2011 nós começamos a atuar como socorrista. Sim. Foi 2 anos, 3 anos. Aí depois veio a primeira turma. Aí começou a substituir já pelos bombeiros civis, até o dia de hoje. Sim, sim. E tu pegou a frente desse projeto, mas no caso você já era bombeiro, já era formado como bombeiro? Não, eu era professor de educação física, mas já tinha vários cursos de primeiros socorros. Ah, sim. Né? Aí quem tem esses cursos pode passar. Porque dentro da grade de educação física tem a disciplina de primeiros socorros, em educação sim. física. Então a gente já tem esse contato lá dentro do curso, né? Sim, sim. Então a gente pegou outras pessoas e trouxemos o profissional e ele capacitou, né? De forma geral. Aí quando nós fizemos o curso de bombeiro civil, aí a gente assumiu o grupo só com bombeiros civis. Sim, né? sim. Caso foram quantas turmas ao todo que você já pegou a frente aqui? Depois que formou o bombeiro civil, aí tem uma empresa em Capitão Poço, ela formou 2 turmas aqui. Tá. E eu fui instrutor deles, sim, sim. Né, dessa empresa, na formação dessas outras 2 turmas. Sim, sim. Hoje, Moisés, o Pedro atua como instrutor de primeiros socorros aqui no município de Mãe do Rio e Aurora, né, Pedro? Isso. Lá, como eu falei, eu sou funcionário público, né, da Secretaria de Educação. Mas eu fui para lá contratado para trabalhar com primeiros socorros. Sim. Nas escolas, né, devido à Lei Lucas. Nessa região aqui, é o único município que cumpre a lei federal. No caso, como é que é essa Lei Lucas? Moisés, ela surgiu. Né? Ela surgiu assim, em 2017, em São Paulo, interior de São Paulo, teve um passeio da escola, né? Os alunos do 4º ano, na faixa de 9 a 10 anos. Então eles foram para um piquenique. Na hora do lanche, né? Nesse piquenique, o Lucas, que é o nome da lei, ele engasgou com hot dog. E os responsáveis que estavam com eles, nenhum tinha noção de primeiro socorro para desengasgo. Ou seja, quando o socorro chegou, que eles solicitaram, os bombeiros,
O Lucas teve 7 paradas cardiorrespiratórias e não resistiu, foi a óbito. A partir daí, a mãe dele e a tia deles, elas entraram numa campanha, né, para mobilizar e criar uma lei que obrigasse as escolas públicas e privadas, parques, onde tiver crianças, ter pessoas capacitadas em primeiros socorros. E em 2018 ela entrou em vigor. Elas são 8 artigos só, mas ela é bem específica. Então, escolas públicas e privadas, elas têm que ter seu quadro capacitado em primeiros socorros. E a Aurora cumpre a lei, Sim. né? Lei 13.722, Lei Lucas. Entendi. No caso, Pedro, lá você atua, no caso, além de ser coordenador do EJA, você também é instrutor, Eu sou instrutor de instrutor de primeiros primeiros socorros, que socorros. está dentro dessa lei Lucas, né? Isso, exatamente. E, Que eu fui para lá justamente para isso. Eu fui em 2022 para lá para trabalhar só com o primeiros socorros. sim, Então, entendi. ela vai de setembro a dezembro. A primeira formação, nós formamos na faixa de 450 profissionais, com certificado e tudo. Quando a gente forma, por exemplo, uma escola, quantos tem na escola? Ela é proporcional, 30% no mínimo. Né? Se tiver, por exemplo, 10 nessa escola, 3 no mínimo tem que fazer o curso. Sim. Né? Certifica a pessoa e certifica a escola. Né? Tem que ter uma placa com o nome de quem fez o curso com o seu kit de primeiros socorros. Por quê? Se a fiscalização chegar, está lá a placa que foi certificada, né? Passou pela formação, o profissional e a escola, e ela está dentro da lei. Sim, sim. Né? Caso isso não ocorra, tem as penalidades, né? Que vai de advertência até o fechamento da escola. Olha, cara, mas isso é muito sério. Eu mesmo nunca tinha imaginado essa possibilidade, mas a gente vê que é algo simples, porque o ato de se alimentar, né, é algo rotineiro, né, todos É, os dias. E como a criança, de fato, essa questão de não souber fazer a manobra, né, para o desengasgo, né. Eu isso. tenho um filho Pedro, eu tenho um filho de 2 anos e meio, né, e eu lembro que meu maior medo era que ele se engasgasse, porque a manobra é diferente, né. É, E eu vi alguns vídeos, eu ficava nervoso, a minha esposa também ficava muito nervosa, né, isso. dessa questão que ele era mais pequenininho, né, sobre essa questão da manobra. Sim, E de fato, o Lucas, né, do sim. lado do acampamento, do piquenique, né, se tivesse uma pessoa ali que soubesse, né, Talvez a que história fosse outra. sim, e assim, eu lhe faço a pergunta, é tão complicado aprender essa manobra de... Moisés, quando eu fiz os primeiros treinamentos, o primeiro curso, me ensinaram uma técnica, que é a manobra que eles chamam de Heimlich, que é a compressões abdominais. Mas hoje eu ensino 3 técnicas, né, dentro do protocolo de desengasgo. Né? Sim, Por quê? Tem técnica que não pode ser feita na grávida nem aquela pessoa que eles chamam de obesa, mas na verdade não é obesa, é aquela pessoa que tu não consegue abarcar. abarcar. Uma Isso. circunferência maior. Aí você tem 3 opções, 3 técnicas. Né? Sim, Só que aí o engasgo ele vai assim, ó, tem o engasgo parcial e o engasgo total severo. Qual é o engasgo parcial? É aquele que você tosse. Ou seja, no ato de alimentar, tomar água ou coisa parecida, você se engasga. Se engasga com saliva. Né? Essa secreção ela vai te levar a uma situação bem complicada se você não souber. Então, o ato de tossir já é uma defesa do próprio organismo. sim. Então, quando tu tosse, tu expulsa. Então, engasgo parcial. O que é que você faz? Você incentiva a pessoa a tossir. Tosse, tosse, tosse. Ou seja, qualquer um de nós aqui, alguma vez na vida já se engasgou Eu parcialmente. várias Sim, vezes. Entendeu? Só que aí a gente tem que ficar atento, porque o engasgo parcial ele pode evoluir para um total. Aí é onde você vai ter que ter a noção, se você tiver só do alto desengasgo. sim. Quais são as características do engasgo total? Parada respiratória. Nossa. É. Que a pessoa, no caso, não tem força para tossir. Não.
O que é que acontece? A gente tem dois tubos. Nós temos o esôfago e a traqueia, tá? Na entrada da traqueia tem um órgão lá, tá? Que ele tapa a entrada da É o traqueia quando tu se palato. alimenta. É o palato? É epiglote. Ah, epiglote. Epiglote, né? E que, na verdade, é quase o final lá do palato, né? Do, Sim. do palato, tem o palato duro e o palato mole, né? Que ele fecha. Então, a epiglote, quando você alimenta, o bolo alimentar, ele faz com que a língua baixe e a língua aperta o epiglote e fecha a entrada da traqueia. Ou seja, e o alimento vai para o esôfago. Só que tem uma falha nesse mecanismo, né? Como? Às vezes você está comendo muito rápido, né? Às vezes você não mastiga direito, né? Às vezes você vai falar ou sorrir. É nesse momento que acontece. A falha, ela não fecha direito e entra, né, para a Sim. traqueia. Aí tu começa a tossir, tossir, tossir. Só que tem outro detalhe. Às vezes o bolo é tão grande que ele fica na entrada do esôfago e o movimento que chama peristáltico não consegue empurrar ele para baixo. Então ele fica lá e ele dificulta a abertura da epiglote para o ar entrar. Aí eu engasgo, que a gente chama total severo. Da É, parada. isso. Se você não fizer a manobra ou fizer em você, você vai evoluir para a parada respiratória. Sim. Aproveitando, Pedro, que nós estamos com seus equipamentos aqui, a gente Hum. pode até nesse momento já falar de forma mais técnica, né, dando dicas, né, Uhum. e falar desde do básico ao avançado, essa questão dos primeiros socorros, porque não é só engasgo também, né? Não, não, não. O primeiro socorro é muito extenso. Sim. Mas hoje a gente vai focar nesse tema principal, né, que é o engasgo. Por exemplo, aqui, ó, no caso do lactente, né? Aí, dentro do protocolo, a gente separa 3 públicos, né, por idade. Quem é o adulto a nível de primeiros socorros é aquela pessoa acima de 8 anos. Né? Envolve o adolescente, o idoso e para frente. Ou seja, acima de 8 anos, a gente considera adulto. Considera não, é o protocolo que fala. Trata como adulto. Tá? Trata como adulto. Quem é a criança? Ela vai de 1 a 7 anos. É outro protocolo. Quem é o lactente? Aqui, ó, de 29 dias a um ano. Sim. Tá? Então, são 3 protocolos. Então, a gente precisa estar ciente disso para ajudar da melhor forma. Por exemplo, aqui nós temos o lactente. Né? Então, o nosso lactente, quando você percebeu que ele engasgou, nós vamos posicionar para que ele continue tossindo e não obstrua mais. Aí, como é se posicionar? Dessa forma aqui, ó. Eu vou colocar ele dessa forma aqui, manter neutra aqui a cabeça, né? E observar se a tosse continua efetiva. Aí a pessoa, mas como é essa tosse efetiva? Essa tosse aqui, ó. Essa é a tosse efetiva. Sim. Eu estou monitorando, né? Se ele parar de tossir, né, e continuar respirando, eu observo, né, desobstruiu. Porém, se a tossinha dele ficar inefetiva, que é aquela, Sim. aí eu tenho que entrar com a manobra de desengasgo, né? Que são 2: golpe dorsais e compressões torácicas. Né? Golpe dorsais. Eu vou segurar aqui a mandíbula aqui, ó, né? Deixar neutro, posicionar aqui em cima da mão com a cabeça mais baixa e entre esses 2 ossinhos aqui, as escápulas, dar golpe dorsais. Aí o protocolo pede para você fazer série de 5 sempre. 5. Então, nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Sempre com a cabeça mais baixa, Sim. né? 1, 2, 3, 4, 5. Você pode alternar com as compressões torácicas. Ó, cabecinha neutra. Aí eu prendo a perninha dele aqui, ó. Tá? Criança, por exemplo, de 10 meses, ele está lá 10 quilos, então pesa. Então você pode apoiar na coxa, né? Ou sentar numa cadeira. E você vem para cá, ó. No meio do externo, entre os mamilos. Esse movimento aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Enquanto ele estiver consciente, você vai trabalhar com essa técnica. Golpe dorsais
compressões torácicas, né? Você vai alternando sempre. Muitas vezes só essa aqui já é eficiente, Sim. os golpes dorsais, tá? Então você não pode parar enquanto ele não desengasgar. E se você observou que ele ficou inconsciente, ele vai ficar molinho. Sim. Aí já muda o protocolo. Eu vou ter que colocar ele numa superfície rígida, ou no chão, ou numa mesa, e venho para cá. 30 compressões. Terminou as 30, eu venho bem aqui, abro a boquinha dele e observo se eu consigo ver o que está obstruindo. Se eu conseguir e der para tirar, eu tiro. Se não der, eu faço 2 ventilações aqui. No caso de boca a boca, é minha boca, na boca dele, com o nariz dele, tudo. Boca, nariz, boca. Faço 2 ventilações e volto para cá. Mais 30. Abra a boquinha e esse processo vai até a ajuda a chegar que até você já ligou para o SAMU, 192. Tá? Se você não fizer isso, a chance do SAMU chegar e ele ter uma chance de sobrevida, ela vai diminuindo. Sim. Porque a partir de 4 minutos que ele fica sem oxigenação, as células do cérebro, coração e pulmão começam a morrer. Aí, às vezes, se volta com sequela. Então, essa é a técnica. Engasgou, total, golpe dorsais, compressões torácicas. Tá? Perdeu a consciência, aí já muda o protocolo. É protocolo de ressuscitação cardiopulmonar. Isso no lactente. Sim. Né? Se eu for trabalhar no adulto, né, acima de 8 anos, eu já vou usar golpe dorsais, compressões torácicas e compressões abdominais. 2 dedos acima do umbigo. O mesmo movimento da torácica, no caso. E, no caso do abdômen, ela é em forma de J. Ah, Para tá. dentro e para cima. Para Sim. dentro e para cima. Ah, esse já é o abraço, no caso. Isso, exatamente. Tá? No tórax é só para dentro, Sim. né? A compressão. Então, são essas 3 técnicas. Aí tem a questão, Moisés. A tua vítima está em pé, sentado ou deitado? Muitos, às vezes, engasga e já perde a força, deita. Mas ele está consciente, eles querem levantar para fazer a manobra. Você não tem força. Você usa do jeito que ele está lá as mesmas técnicas com o paciente deitado ou sentado. Sim. Então, essas instruções eu dou nos meus treinamentos. E muita gente desconhece. Sim. E pode custar muito caro, que é a vida, A né, vida. cara? É a vida que está em risco. Então, a gente chama para isso suporte básico de vida, que trata engasgo, parada respiratória e cardiorrespiratória. Sim. Então, ter alguém perto com esse conhecimento é a chance que ele vai ter de uma sobrevida. Sim. Caso contrário, ele vai perdendo a cada minuto que passa, sem ninguém fazer nada, ele perde 10% de chance de sobrevida. Nossa. Ou seja, passou 10 minutos, praticamente ele já não tem mais chance. Sim. Entendeu? Sim. No caso, no adulto, essa manobra do abraço, né? Caso você poderia fazer para nós como é que é o movimento? Porque muitos pensam também que é só empurrar, mas você falou que Posso demonstrar. é empurrar e subir, né? Isso. Aí posso usar o Márcio como. Pode sim, com certeza. Aí o Márcio dá a volta aqui, né? Sim. Vou deixar na Isso. câmera aberta. Aí, Márcio. Essa manobra que ele demonstrou, eu salvei a vida do meu filho. Olha aí. Conta pra gente aí, Márcio. O meu filho, eu tinha acabado de fazer o curso de socorrista para atuar no Sírio, na primeira turma. Aí eu trabalhava na época na loja de confecções. Aí eu cheguei em casa, a minha esposa estava dando mingau pro meu filho. Aí ela corre, bora pro hospital. Ele já estava molinho, roxinho, só que foi um engasgamento, um engasgo leve. Sim. Parcial. Foi parcial, leve. Aí eu rapidamente peguei ele, fiz a manobra, Heineken, eu nunca pronuncio correto. Da costa? Isso. Golpe dorsais. Fiz 2 vezes, 3 vezes, aí virei, não vi nada, aí ele chorou. Tá doido, cara? A melhor sensação que... Eu imagino, cara. É doido, já pensou?
Foi Deus que me instruiu para ir fazer esse curso. Com Desde lá eu me certeza. apaixonei por essa área. Estou meio afastado, mas vamos retornar. Sim, sim. Vai lá, Deixa eu ir Marcos. lá. Seu cobaia aqui. Vamos demonstrar aqui a técnica correta no ponto correto. Sim. Então, nesse momento, eu percebo que tem alguém próximo a mim engasgado, ele dá o sinal universal, que geralmente é a mão no pescoço. Tá? Então, eu posso já entrar com golpe dorsais, né? Ou compressões torácica ou compressões abdominais. Mas vamos aqui para compressões abdominais. Primeiro eu vou posicionar, né, a minha perna entre a perna dele para dar base para que ele não caia. Então vou fazer isso aqui, ó. Vou localizar o umbigo dele e 2 dedos acima do umbigo, eu vou colocar meu punho fechado com o polegar na direção do abdômen dele aqui, ó. A outra mão vem por cima. O movimento é para dentro e para cima. Tá? Isso com firmeza. Então, para dentro e para cima. Tá? Quantas vezes? 5. Pode repetir mais 5 até que ele desobstrua. Tá? Essa manobra aqui. Eu posso alternar aqui, ó. Tá? Sobre aqui para em cima do externo e comprime para dentro. 5. Tá? Posso alternar aqui, ó, entre as escápulas com golpes dorsais. 5. Então, essas 3 técnicas são as técnicas de desengasgo para o adulto. Se eu for trabalhar com a grávida, eu já não faço essa manobra aqui. Eu só vou trabalhar com compressões torácicas e golpes dorsais. Então, depois dessas demonstrações, podemos dizer que isso é o básico, né? O que nós conseguimos fazer com o nosso conhecimento. Mas para aquelas pessoas que se interessarem e quiserem aprofundar nisso e ter equipamentos em casa ou ter conhecimentos a mais, porque isso é muito importante, não só para exercer uma profissão, algo do tipo, mas em qualquer lugar, porque em qualquer lugar pode acontecer isso, né? Seja numa fila, numa escola, na família, no churrasco, enfim. Então, quais são os equipamentos? Eu vi que você trouxe os equipamentos. Você pode falar deles para cada um de nós. Por exemplo, além do conhecimento, hoje no mercado eles já estão criando esses equipamentos, esses dispositivos para ajudar, né, no desengasgo. Mas eu digo mesmo, Moisés e Márcio, nada vai substituir você, ou seja, a tua técnica. Conhecimento. A tua técnica. Eles criam vários equipamentos, mas nem sempre ele está perto ali de ti, né? Sim, sim. Então, por exemplo, esse que está próximo de você aí, Moisés. Isso. Então, esse aqui eles criaram no mercado hoje para fazer sucção, para o desengasgo. Então, funciona, mas tem que ter treinamento para utilizar, né? E nem sempre ele vai estar perto de ti. O que vai estar perto de ti são o teu conhecimento, né, para te utilizar da forma correta a técnica. Por exemplo, nesse caso aqui, posicione isso aqui na direção do nariz, isso aqui na direção da boca. E você vai fazer esse movimento e ele vai criar uma ventosa, né? E toda vez que você fizer isso e puxa para ele fazer a sucção, né? A gente vê utilizando, mas em forma de propaganda. Mas real, não vi dizer ainda que foi usado. Mas eu trago porque no mercado a gente tem que mostrar, né? Sim, pode mostrar outros. Uhum. Então, como dispositivo de segurança, nós vamos ter aqui uma máscara de bolso, mas a gente chama de máscara pocket ou máscara de bolso. Então, ela é para você fazer ventilação, que chama ventilação de resgate. Boca a máscara. O boca a boca. Tá. Sim. Você não conhece a pessoa, né? Você tendo um dispositivo desse que você vai usar, que ele vai funcionar como um dispositivo de barreira,
né? O ar vai para lá, mas não vem nada para cá. Secreção, vômito, nada. Sim. Né? Uma válvula de segurança. Ele tem essa válvula aqui que é de segurança. Ele é unidirecional, só vai para um lado, né? Aí, como eu utilizo isso aqui? Eu vou pegar o boneco aqui, o grande, e vou colocar ele bem aqui para a gente demonstrar. Eu vou fazer uma ventilação nele aqui. Sim, sim. Então, vamos imaginar aqui que nossa vítima aqui, ele teve uma parada respiratória, consequência do engasgo. Ou seja, não consegui desobstruir. Não conseguiram. Então, ele entrou em parada respiratória, né? Então, para eu ventilar ele, né, e ajudar ele no desengasgo, eu venho para as compressões. 30 compressões, 2 ventilações. Então, faço 30 compressões, abra a via aérea, abra a boca e observa para ver se vê o corpo estranho. Se der para tirar, você vai pinçar e tirar, faz 2 ventilações. Tá? Então, como eu tenho um dispositivo de segurança, o que eu vou fazer? 30 compressões, abriu a boca, ou visualizou ou não, você vai fazer 2 ventilações. Então, prendeu aqui, fez esse movimento aqui. Volta para 30 compressões. Abre a boca, visualizou, tira. Se não visualizou, 2 ventilações. Então, lá vai. Abre a via aérea. E assim eu vou até a ajuda chegar para auxiliar. Porque se isso não for feito, Moisés, a chance de sobrevida dele vai diminuindo. Por quê? Ele está sem oxigenação. E essas compressões é o que vai fazer com que o sangue continue circulando, com a reserva de oxigênio que tem nele. Tá? Para nutrir cérebro, coração e pulmão. Tá? Então, cada compressão que eu faça é uma sístole. E cada retorno é a diástole. Tá? Só que eu tenho que fazer isso com alta qualidade. Aí entra a técnica novamente. Mão, cotovelo e ombro, postura, a velocidade. Qual a velocidade? 100 a 120 compressões por minuto. Qual a profundidade no adulto acima de 8 anos? 6 centímetros. E retorno do tórax. Para ter qualidade e ter, vamos dizer assim, na faixa de 27%, de aproximação do batimento fisiológico natural do coração. Sim, sim. Com toda a qualidade que tu dá. Sim. Tem mais algum outro equipamento? Nós temos esse daí, que chama o DEA, desfibrilador externo automático. Para que serve isso? Esse dispositivo aqui, hoje no shopping, esses grandes centros, já tem ele, né, num canto para qualquer um usar. Tá? Então, ele foi desenvolvido para o leigo usar. Né? Por quê? Uma vítima que teve uma parada cardiorrespiratória acima de 8 anos, a gente fala que é de origem cardiogênica, isso já é problema mesmo do coração. Infartou ou já tem alguma patologia, né? Então, geralmente, o coração entra numa arritmia, taquicardia ou fibrilação. E só volta, né? A chance dele voltar é quando ele leva choque. Né? Porque o coração ele para em 4 ritmos. 2 ritmos leva choque e 2 não leva. Né? Que é a atividade elétrica sem pulso. E a sistolia não leva choque. Mas a fibrilação e a taquicardia ventricular, ela leva choque. Para saber disso é quando você conecta o aparelho. Conecta as pás no corpo lá e conecta aqui. Né? Aí ele vai te dar a leitura correta. Por exemplo, eu vou ligar ele aqui, ele vai começar a dar o comando para eu executar. Então, quando eu chego na vítima, eu tiro e ligo. Ligar para ajuda. Aprenda a embalagem dos eletrodos e colar os eletrodos no tórax do paciente. Coloque os eletrodos no tórax do paciente.
Conecte os eletrodos no conector próximo à luz piscando. Colocar os eletrodos e plugar o conector. Colocar os eletrodos e plugar o conector. Enquanto não for feito isso, ele vai estar me Sim, orientando, tá? Então, vou conectar aqui rapidinho e colocar no boneco só para demonstrar. Colocar os eletrodos na vítima e inserir o conector firmemente. Colocar os eletrodos na vítima e inserir o conector firmemente. Colocar os eletrodos na vítima e inserir o conector firmemente. Analisando. A partir Não daí, toque no paciente. não pode tocar mais na vítima. Para tudo. E segue ele. Tratamento indicado. Vai levar choque. Ele já fez a leitura que essa vítima precisa levar choque. Carregando. Ele vai pedir para afastar. Afaste-se do paciente. Realizar tratamento. Pressione o botão laranja agora. Pressione. Tratamento realizado. Deu choque. sim. Aí eu vou seguir ele com as compressões no ritmo Realize dele. a RCP. Ó. E a pessoa está aqui fazendo as compressões. Quando der 30, ele vai mandar ventilar. Sim. E se tiver alguém para ventilar, ele vai ventilar com BVM ou Realize pocket. 2 ventilações no paciente. E volta para as compressões. Ou seja, vai fazer isso até a vítima ter uma reação, né, que retornou à circulação natural, né? Ela se mexer, tossir, né? E você vai fazendo isso, né? Realize 2 ventilações no paciente. Até a ajuda chegar, né? Que a ajuda já chegaria com isso aí, né? Que hoje as viaturas do SAMU, elas já são equipadas com isso aí, né? O desfibrilador externo automático. Mas enquanto não chega a ajuda, vamos dizer, avançada com isso aí, você faz Realize as compressões. 2 ventilações no paciente. Tá? 30 compressões, 2 ventilações. 30 compressões, 2 ventilações. E Sim. a chance que ele vai ter da sobrevida é você com seu conhecimento. Sim. Por quê? Aí poderia dizer assim, Moisés, por que não leva logo para o hospital? Porque o tempo que tu vai perder em colocar no carro, ir para o hospital, tirar do carro, é o tempo que ele não pode ter para perder. Ou seja, é no local. Parada respiratória e cardiorrespiratória é no local. Você tem que atender a vítima no local. Sim, Né? sim. O fato de levar para o hospital não é, vamos dizer assim, a escolha mais correta. Por quê? Você vai perder tempo, né? Que é o tempo que ele não tem. Né? A chance de sobrevida é no local. Por isso, quanto mais gente souber noções básicas de primeiros socorros, melhor para quem está próximo. Sim, sim. Aí, Pedro, eu quero fazer mais uma pergunta. Ainda dentro dos primeiros socorros, nós sabemos que o engasgo ele é uma das situações, né, que exige o atendimento de primeiros socorros. Mas existe alguma outra situação básica que somente com conhecimento primários de primeiros socorros tem como tu ajudar outra pessoa, seja num acidente ou em uma outra situação? Hemorragia. Hemorragia é o seguinte: ou você estanca a hemorragia, ou a pessoa entra num choque que a gente chama choque hipovolêmico, ou seja, perda de sangue. Né? Então, perdeu sangue acima de 2 litros, ele já começa a entrar em choque, ou seja, o coração começa a bater mais rápido para compensar a falta de sangue. Só que não tem sangue, ele vai, que a gente chama bater no seco. Né? E ele vai entrar em parada cardiorrespiratória por falta de oxigênio. Né?
nesse sangue. Ou seja, falta de oxigênio nas células, né? Por quê? Não tem sangue para transportar o oxigênio, Sim. né? Não tem sangue, porque está vazando. Aí é onde entra o seu conhecimento, com as técnicas de controle de hemorragia. Então, a primeira técnica, Marcelo, controle de hemorragia é pressão direta. Como assim? Você vai pressionar em cima da lesão. Você vai pressionar em cima da lesão. Tem uma sacola plástica, tem uma luva. Se você tiver a luva de procedimento, usa rápido. Mas se não tiver, algo que vai te proteger, né, para não ter o contato direto. Pode ser uma sacolinha de supermercado? Pode. Bota na mão e você pressiona. Pode usar qualquer pano limpo. Um guardanapo, uma blusa, uma flanela. Ou simplesmente só a sacola. Você pressiona em cima e mantém a pressão. Por quê? É aquilo ali que vai ajudar que o sangue não continue mais extravasando. Sim. Né? Vai coagular e vai estancar. Você pressiona, né, com a compressa. Se ela encharcar, você tiver mais, você põe em cima sem retirar a primeira e assim você mantém a pressão. Aí você procura ajuda para transportar mais rápido. E se você tiver material, você vai envolver aquela compressa com um curativo que a gente chama compressivo. Né? Tu vai pressionar ali em cima e fazer aquela pressão para ajudar. Então, essas duas técnicas são as primeiras a ser utilizadas. Aí, e o torniquete? O torniquete são situações assim que se você tiver, você utiliza, né? Que são esses dispositivos aqui. Esse aqui é de treino, esse aqui pode usar em situações reais. Né? O azul é de treino porque quando você vê alguém com um desse aqui, né, você diz, tá errado. O cara está treinando. Esse aqui é de treino. Sim. Agora, esse aqui, o laranjado, o vermelho, são real. Né? Eles vão utilizar em situações real. Né? Então, esse aqui é treino. Qual a função dele específica? A função do torniquete é fechar a artéria para que o sangue não vá lá para aquela lesão. Entendeu? Então, ele dá uma pressão em cima da artéria e a artéria cola no osso e veda. Tá? Aí fala assim, e o torniquete improvisado? O torniquete improvisado, ele pode garrotear. O que é garrotear? É quando você não coloca ele direito, da forma correta, no ponto correto, ele fica frouxo, ou você improvisa com outro material inadequado. O que vai acontecer? Ele não vai obstruir a artéria. Tá? O sangue vai continuar indo para lá, ele volta pela veia. Então, o que vai acontecer? Na hora dele voltar pela veia, a veia está obstruída. A artéria está passando sangue. Então, vai sangue, mas não volta, aí garroteia, o braço vai inchar, a perna vai inchar. Por exemplo, você vai tomar um soro, o que eles fazem? Eles não botam uma borracha aqui? Sim, sim. Aqui eles chamam garrotear. O que eles fazem? Ele prende aqui, aí o sangue não vem pela veia. Quando vem, chega bem aqui na obstrução, ela para. Aí o braço vai inchar. Aí eles fazem a punção. Tá? Então, isso aqui, usado de forma incorreta ou de forma improvisada, ele garroteia. Tá? Então, para isso tem um treinamento no ponto correto, na forma correta, e isso nos treinamentos eu ensino, aonde colocar na forma correta. Sim. E em caso de fratura, a pessoa aconteceu um acidente com ela e acabou fraturando alguma coisa, ou está ela exposta no chão, qual é a orientação a se ter? Se tratando de fratura, ela vai ter a fratura fechada e a fratura aberta, né? Chama fratura parcial e total. Então, a parcial, ela não rompeu, né, o osso totalmente. A aberta, ela vai furar a pele, né? Por mais que o osso não esteja para fora, mas na fratura teve uma lesão de pele, aí chama-se fratura aberta, né? Ou exposta. Primeira coisa, se tiver hemorragia, estancar a hemorragia, com a técnica que a gente narrou agora. Primeira coisa, contenha qualquer hemorragia. Tá? Se for exposta, você vai fazer um curativo lá naquela lesão, tá? Com cuidado, tá? A gente vai evitar estar alinhando ou colocar o osso para dentro. Não pode colocar para dentro o osso. Tá? Você vai manter do jeito que está
e colocar uma tala, pode ser uma tala de papelão, uma tala de EVA aramada, né? Pode utilizar uma revista, né? Como tala, né? E você começa a enfaixar ou amarrar. Sempre da extremidade para a parte mais alta do membro. Sim. Eu nunca posso imobilizar usando a atadura daqui para cá. Ou seja, sempre da extremidade, da ponta do dedo ou da ponta do pé para cá, que é a forma mais correta. Sim, sim. Nós sabemos, Pedro, que aqui no trânsito da nossa cidade, né, de Moinho do Rio, Uhum, tem muitas pessoas que têm contato com veículos que não têm tanta experiência ou que não teve uma instrução adequada, né? uhum, Nosso trânsito também não é municipalizado, né? E em algum momento ali que possa ocorrer algum acidente, por exemplo, eu já vi casos, né, de falar, tu uhum. não pode tocar na pessoa, tu não Não pode pode remover o capacete. isso, não pode colocar ela inclinada. Por que tu não pode fazer esse contato direto? Por causa do artigo 135 do Código Penal, que ele vai te penalizar por omissão de socorro, ele vai te penalizar por imprudência. Se tu deixar de prestar socorro a uma pessoa inválida, um idoso, uma criança, tu vai ser penalizado pelo artigo 135, omissão de socorro. Fugiu da cena, você provocou e fugiu da cena, é omissão de socorro. Sim, Mas, se tu for imprudente, né, e, vamos dizer assim, provocar mais lesão, ou seja, agravar aquilo ali também, tu pode ser penalizado. Por isso, quem é autorizado são o pessoal do resgate. Mas a gente, como, vamos dizer assim, leigo a nível de primeiros socorros, você liga, né, para os órgãos, né, competentes, né? 192, 193, né? Se for o caso de violência, liga para 190, que é a polícia. Mas assim, como é que eu posso ajudar uma pessoa sem tocar nela? Fazendo a ligação. Tá? Fazendo a ligação. Você sinaliza aquele espaço ali, né? Por exemplo, se foi na rua, você sinaliza, né, obstruindo para que não venha mais, ou seja, outro veículo, né, passar por cima ou atropelar. Porque quando o socorrista chega, ele tem que deixar segura a cena para ele poder atuar, né? Então, vamos dizer assim, a pessoa que vai ajudar antes do ajuda especializada chegar, ele tem que ter esse cuidado. Vai mexer? Então, você mexa, mas com conhecimento para que você não aumente a lesão. Não Né? agrave Não mais a agrave, não situação. agrave. Né? Vamos. Deixa eu voltar aqui para mim. Pedro, abordando outro tema voltado ao Sírio. Sim, Todo mundo vê aí a corrida e a corridinha do Sírio, sim. mas ninguém sabe se como iniciou, quem foi o autor, quem teve a ideia de trazer isso para a Mãe do Rio. Você poderia dar uma explicadinha para 2011, gente? eu trabalhava na Secretaria de Educação do município. Na época, a professora Keila Miranda era secretária de Educação. Aí chegamos até ela, né? E como já iniciado os socorristas, né? Já tinha, falei, professora, por que não a Secretaria de Educação elabora um projeto para as atividades do Sírio na parte desportiva? Que na época a gente trabalhava como coordenador de educação física. Ela disse, crie um projeto. Aí, em Belém, sempre teve corrida do Sírio e corridinha do Sírio. Então, baseado no Sírio de Belém, de Castanhal, né, nós elaboramos o projeto Corrida e Corridinha do Sírio. Né? Aí tá lá com vamos dizer assim, a apresentação, a justificativa, a metodologia, os objetivos. Esse projeto foi em 2011, a cópia dele está lá em casa. O que fizemos? Apresentamos para ela, ela assinou, ficou com a cópia. Nós viemos para uma reunião aqui na igreja com o pessoal da coordenação do Sírio, apresentamos o projeto e eles gostaram e
deram o aval para a gente realizar. Então, em 2011 foi a primeira corrida e corridinha do Círio. Eu fiquei vamos dizer assim, nesse gerenciamento, se eu não me engano, até 2016. Aí depois eu me afastei, mas ainda hoje ela continua. Sim, Tem na corrida e a corridinha do Círio. sim, legal. Pedro, você tem participação num projeto muito bonito que quase ninguém tem conhecimento, que foi você e o André da Luz que iniciaram artes marciais, especificamente karatê na escola. Você poderia contar um pouquinho dessa história? Eu conheço O pessoas que participaram lá. projeto era os primeiros passos, Isso. né? Então, os primeiros passos para tudo na vida, né? Ou seja, para você chegar a um objetivo, você tem que dar as passadas, né? Então, o Karatê Primeiros Passos, ele era oferecido para as escolas, né? Então, a gente ia até a escola, apresentava o projeto. Se a gestão aderisse, né, bastava ela inscrever os alunos, né, levar os alunos até o local de treino e retornar com eles. Esse era um dos compromissos da escola, né? E o compromisso da gente, enquanto projeto, era passar a instrução da mesma forma que aquele aluno, vamos dizer assim, que pagava a mensalidade, né? Então, esses alunos da escola eram os alunos bolsistas do projeto Os Primeiros Passos, né? Sim. Então, nós trabalhamos com a escola Heracto Pinheiro muito tempo, né? Inclusive, no início eu narrei uma história de um garoto que ele usou a razão para se livrar de uma situação. Ele era aluno desse projeto, Sim. né? O Karatê, Os Primeiros Passos. E ele funcionou por muito tempo. Aí, com o tempo, a gente foi se afastando do treinamento do Karatê devido a outros compromissos. Aí, depois da pandemia, não retornei a mais trabalhar mais com arte marcial. Sim. E Pedro, uma coisa que me chama a atenção assim, de pessoas como você, é que eu acho muito interessante isso. Todos nós temos nossa vida, né? Nós temos nosso trabalho, temos a nossa família, temos nossa atividade profissional, nossa formação. E o que é interessante, nós temos algo específico a fazer. Mas eu acho muito interessante quando um profissional, quando o ser humano, ele sai fora da curva. Ou seja, ele quer dar algo a mais, quer dar projetos. E até aqui nós já vimos que você é um cara muito criativo, que já pegou à frente de vários projetos, já elaborou vários projetos para o nosso município e também hoje, né, está atuando em Aurora. Eu quero te perguntar, cara, ainda tem algo que você deseja muito, mas muito realizar? Algum projeto assim do seu coração que você deseja pegar à frente? Ou pelo menos tem uma ideia nascendo, algo que você deseja fazer ainda na sua vida? Eu acho que eu peguei isso assim, como vamos dizer assim, na verdade, é como meta mesmo, como meta mesmo, continuar ensinando o primeiro socorro, que é os 4 passos que salvam vidas. Esses 4 passos que salvam vida, ele se refere a primeiro socorro. Abordando esse tema que nós conversamos sobre a parte de engasgo, parada respiratória e cardiorrespiratória. Porque, Moisés, hoje, a nível de Brasil e mundo, o que mais mata são as doenças cardiorrespiratórias. Aí, dentre elas, vai se destacar aí o infarto agudo do miocárdio e os AVCs. Então, ter alguém perto com conhecimento para reconhecer, pedir ajuda e fazer as compressões de alta qualidade e usar o desfibrilador quando disponível, é a chance que aquela pessoa vai ter de uma sobrevida. Sim. Porque a gente vê muito relato, infartou, morreu de quê? Infartou. E aí? Não, quando o SAMU chegou, tipo assim, quando o SAMU chega, já chega com um tempo, eles vão fazer o procedimento. Porém, se tivesse alguém perto naquele momento com conhecimento, aquela pessoa teria mais chance, aquela vítima. Sim. Então, assim, a gente tem o projeto Os 4 Passos que Salvam Vidas, que a gente trabalha palestras, né? Por exemplo, em escolas, já fez muita palestra, né?
algumas, vamos dizer assim, clubes que convidam, a gente faz palestra, Sim. entendeu? Nessas palestras, vamos dizer assim, que elas são de cunho filantrópico, a gente não cobra. A gente não cobra. Por quê? Quanto mais pessoas souber, melhor. Eu penso assim, pode ser eu precisando. E eu, vamos dizer assim, não ensinei, fiquei para mim aquele conhecimento. Ou seja, eu, com meu ego, não ensinei aquilo que eu deveria, né? Eu posso me encontrar numa situação que eu precise que alguém me auxilie, e esse alguém talvez não tenha conhecimento porque eu não passei. Sim. Ou seja, descentralizar o conhecimento. É eu ensinar para outro, o outro ensinar para outro e fazer aquela corrente aí ensinando. Né? Eu fiz uma palestra, Moisés, naquela igreja ali, pertinho ao antigo Hospital do Petuba. Assembleia de Deus. Santa Rita, Não, aquela, Não. perto, São Sebastião. Filadélfia, se eu não me Ah, engano. tá. A Filadélfia. Evangélica lá do lado Isso. do O antigo que Petuba. aconteceu? Na época, não sei se é Cabo Marcelo, eu acho que é Cabo Marcelo. Ele era dirigente lá. Então, todo ano a Assembleia de Deus, eles têm uma atividade que envolve as crianças, né? Então, as meninas estavam lá com um grupo de crianças, aí um se engasgou com pirulito pop. Ele estava lá no momento, porém as meninas não sabiam o que fazer, entraram em pânico. Aí, como ele tem instrução dentro da Polícia Militar, ele tinha noção do que fazer. Então, ele fez as manobras e, com muita dificuldade, ele conseguiu desobstruir. Ele foi ver o menino estava. Ele até tirou foto e me mandou. Então, ele soube que eu trabalhava com isso. Né? Então, ele me convidou e nós fomos lá fazer uma palestra prática. Né? Então, eram umas 7 horas da noite, saímos lá umas 10, 11 horas. Sim. Então, tanto as meninas que trabalhavam com as crianças lá e da outras igrejas foram e a gente fez um treinamento. Sim, muito bom. Ou seja, descentralizando o conhecimento para mais pessoas saber. Então, eu tenho isso como meta, eu continuar ensinando essas noções básicas de primeiros socorros. Tá bom. Então, Pedro, para a gente finalizar nosso assunto, que está muito bom, foi um conteúdo muito maravilhoso que você passou para a gente, eu gostaria assim de ouvir de você que eu percebo o quão você é realizado por estar trabalhando com algo que você ama, algo que você gosta e tem como uma missão, um legado. E eu queria que você falasse sobre isso, né? Porque tem muita gente aqui que às vezes não vai em busca do seu sonho, porque acha que às vezes aquilo ali não pode trazer benefício ou não vai sustentar ela. E hoje eu percebo que tudo que você trabalhou foi algo que você se dedica muito a sempre dar esse algo a mais, algo que você de fato ama, né? Então eu gostaria que você falasse sobre o quão ser realizado e falar para muitas pessoas que desejam também trabalhar, né, com isso, ou seja, salvando vidas, ou seja, enfim, com algo que a pessoa sonha, né? Mas já mais de 2 anos eu dou aula aqui no CIEPA, Escola Técnica de Enfermagem, aqui do outro lado da BR, né? Eu estou dando aula para uma turma de radiologia terça e quinta, e aos sábados eu vou começar a dar aula para uma turma de técnico, de primeiros socorros. Então, assim, já há 2 anos eu trabalho lá com as meninas do CIEPA, né? A Selma e a irmã dela. Então, assim, formou técnico, né? Formou professor de educação física, enfermeiro. Eu acho assim, que se a pessoa quiser, vamos dizer assim, claro, né? Ter um extra, eu aconselho a continuar estudando e fazer cursos voltados para essa área. Porque, assim, querendo ou não, é uma fonte de renda. É uma fonte de renda. Se você se dedicar, você se destaca no mercado, tá? E você vai ter esse extra aí para você, vamos dizer assim, ter mais uma qualidade, né? Usufruir mais do seu trabalho. Tá? Mas, assim, não é fácil, mas também não é difícil. Mas se você se dedicar, tiver aquilo como meta, como objetivo, você consegue. Por exemplo, eu sabia que para mim, para a Aurora, né, trabalhar com
primeiros socorros, eu tinha primeiro que fazer uma coisa. O que que eu fiz? Peguei toda a minha certificação, né, os cursos, a carga horária, e dei entrada como instrutor no CBM, Corpo de Bombeiro Militar. Então, no mínimo, eles exigem lá 240 horas, carga horária. Então, peguei tudo que foi certificado. Peguei um curso metodológico, né, que ele te capacita a palestrar, entendeu? Que só é dado pelo uma empresa que é registrada no Bombeiro Militar. Então, você paga a sua taxa, manda essa documentação, eles vão analisar. Se ele achar que você é apto, eles te dão a documentação, ou seja, tu recebe um certificado que dura validade de 1 ano. A partir de 1 ano, tu tem que renovar. Aí eles vão ver se tu atualizou, se tu fez mais cursos, se tu está atuando na área, então eles renovam o teu credenciamento. Então, assim, para mim ir para lá, para assinar certificado, a secretaria ficar respaldada e eu também, eu tive que fazer investimento. Eu posso dizer hoje que, em nível de material, equipamento para treinamento, eu tenho o suficiente para dar treinamento de qualidade. Sim, Tenho bastante. sim, Porque eu investi e invisto na minha área. Porque eu já, tipo assim, eu estou assim, migrando para cá. Eu, tipo assim, não quero hoje mais sala de aula para trabalhar com educação física. Eu já estou migrando para sim, essa outra válvula aqui de escape. sim, sim. E dentro disso, você, você hoje atua lá em Aurora do Pará, né? E se pintar um convite, né, de você ir nas escolas aqui em Mãe do Rio, o senhor está disponível para estar auxiliando, até em palestras, em simples palestras, já que você já faz esse trabalho, né? Até nas igrejas, né? Sim. É, vai depender muito da nossa agenda lá. Sim, Porque nós temos um cronograma a cumprir lá na Secretaria de Educação, né? Então, a semana passada, eu dei 2 dias de treinamento, quinta e sexta, 11 e 12, para o pessoal do Hospital de Aurora. sim, Os técnicos, os enfermeiros, os motoristas das ambulâncias. Então, eles mandaram ofício para a Secretaria de Educação e a minha diretora de ensino, que é a minha chefe, a professora Edilene, ela liberou para a gente fazer essa capacitação lá. sim, Mas sim. só que assim, final de semana, que é meu tempo livre, né? Se vier convite com antecedência, a gente se programa. Mas Sim, sim. durante a semana, talvez à noite, né? Mas durante o dia a gente já tem o compromisso Sim, sim. lá em Aurora, né? Sim, sim. Eu quero falar assim, só alertar e falar, né, que aqui em Mãe do Rio nós temos uma pessoa muito capacitada para passar um conteúdo tão importante, né, e que é em qualquer lugar, seja dentro da igreja, sendo numa escola, em qualquer lugar pode acontecer alguma coisa que exija, né, de um O conhecimento, um conhecimento. atendimento de primeiros socorros, né? Isso. Às vezes a pessoa não dá importância, né? Eu falo assim, tem o leigo e tem o leigo treinado. Quem é o leigo? É aquele que assistiu uma palestra. Quem é o leigo treinado? É aquele que assistiu uma palestra, fez vários cursos, ele pesquisa, ele busca. Porém, ele não trabalha com isso. Ele é o Sim, leigo treinado. Mas se ele for solicitado, ele vai responder à altura, tá? Então, acho assim, hoje a gente tem que ser esse leigo treinado a nível de primeiros socorros. sim, Porque quem está em volta da gente são pessoas muito valiosas, né? Então, você, naquele momento, não saber o que fazer, porque você deixou de buscar esse conhecimento, talvez você vai se arrepender, mas seja tarde, sim, né? Então, primeiros socorros é uma realidade hoje para a gente. A gente tem que saber o básico. sim, sim. Muito bem. Então, Márcio, mais alguma pergunta? Mais uma observação, assim, né? Eu penso assim que primeiros socorros não deveria ser uma opção, deveria ser uma matéria dentro das escolas. Ensinar das criancinhas até Sim, os sim. adultos, porque a gente nunca sabe
quando e onde vai precisar de um profissional ou de alguém com conhecimento. Fica aí a dica para Nossas as autoridades, né, que possam olhar com carinho para essa pauta e analisar, porque pode ser eu, pode ser o Pedro, pode ser o Moisés, ou pode ser até as autoridades mesmo que precisem de um suporte desse e não tem ninguém próximo com conhecimento para ajudar. Isso aí. Não é assim, digamos assim, eu não vou treinar ninguém porque eu tenho condições de não sei para onde. Não, qualquer pessoa pode precisar, pode ser numa pescaria, pode ser no churrasco, pode ser em casa dormindo, sua esposa perceber alguma coisa anormal e saber o que fazer. Isso. É gratificante quando você ouve relato, por exemplo, semana passada a gente estava numa formação, 2 dias de formação. No primeiro dia eu encontrei um professor que ele trabalha aqui perto da polícia aqui do 10, numa escola lá, comunidade, se não me engano, São Raimundo. Aí ele trabalha com a turma do EJA, né? Senhoras, senhores. Aí as mães levam as crianças, né? Então sempre vai uma garotinha de 3 anos para lá, para a sala. Aí ela brincando por lá e saquetou no canto da parede. A mãe foi perceber, ela estava engasgada. A mãe entrou em pânico. Ou seja, sem saber o que fazer, em pânico mesmo. Aí, como o professor já tinha passado por 2 treinamentos na escola comigo, ele disse: afasta todo mundo, deixa que eu estou no controle. Então ele foi lá e fez a manobra e desengasgou a criança. A criança estava engasgada com a saliva, né? Então ele falando para mim, ele estava emocionado por ter conseguido ajudar aquela criança, devido aos treinamentos que foi oferecido para ele, Sim, né? sim. Pela Lei Lucas, né? Promovido pela Secretaria de Educação do município. Sim, sim. Né? Eu quero até destacar aqui os parabéns para a nossa prefeita lá, Vanessa Guzmão, né, que é uma grande incentivadora desse projeto, né, e me mantém lá como funcionário para essa função, né? Sim, sim, muito bem. Então a gente sabe o quanto que é importante isso. Eu creio que nós tratamos muito bem dessa importância desse assunto que poucos conhecem, poucos não imagina a gravidade que pode acarretar, né, enfim, com o simples fato de você não ter esse conhecimento prévio. Então esse episódio ele vai ficando por aqui. Desde já eu quero agradecer muito o teu sim. E assim, onde é que a gente acha você na questão do seu Instagram, do seu o seu trabalho, no caso? É fácil de me achar. Eu não sei falar como é que chama o arroba, né, mas Isso. é Pedro Fernandes. Pedro Fernandes. Tanto no Facebook quanto no Instagram vai Sim. encontrar Pedro Fernandes, né? Sim, eu vi que tem alguns conteúdos lá, Tem bastante alguns vídeo lá. treinamentos. Sobre os trabalhos nas escolas. Sim, Sobre sim. o trabalho aqui no CIEPA tem bastante, né? A gente A vai gente vai deixar a gente vai o alimentando. arroba. Então é isso aí, gente. Olha, Pedro Fernandes lá no Instagram, pode segui-lo. Lá também tem os conteúdos que ele coloca lá voltado para esse assunto. Nós também temos os nossos contatos, né? Isso. Nossas redes. Esse conteúdo é muito riquíssimo, né? É de graça. O que nós pedimos para você que nos assiste é que deixe esse like aqui, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal, apoie de fato, né, o nosso canal com a sua presença, né? Seja com a sua inscrição e nos seguindo também lá no nosso Instagram, que é o @segueavoz_podcast. Lá nós jogamos todos os cortes dos nossos episódios, temos conteúdos, temos projetos muito legais, né, ainda para esse ano, Márcio, que nós Tem iremos sim, com certeza. conseguir executar. Então, fica aí esse nosso convite para você também fazer parte dessa família Segue a Voz Podcast. Não deixe de compartilhar esse conteúdo para os seus familiares, que é muito importante. Isso aí. Então, desde já, obrigado, Pedro. Esse episódio vai ficando por aqui. E Márcio, Segue a voz. segue a voz.